Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu espero que esteja tudo bem com você e com seus familiares. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre o Pedro Lima. O Pedro Lima que vem sendo assunto no mundo, meu querido. O mundo do futebol fala de Pedro Lima, herdeiro de Cafu, jogador que é requisitado aí pelo Real Madrid, pelo Chelsea, Barcelona, Juventus. Presidente do Sport tá em Londres tentando negociar, né? Empresário tava em Barcelona também, ou seja, o negócio tá andando, mas a verdade é que o Pedro Lima, ele foi destaque do podcast The Transfer, né? Que é o podcast do Duncan, que é o jornalista que trouxe as primeiras informações da negociação do Pedro Lima com o Chelsea, né? E teve a participação também de um brasileiro que eu vou ficar devendo para vocês o nome, por quê? Porque no podcast eu não conseguia encontrar o nome dele, né? Eu não conseguia encontrar o nome desse jornalista que levou algumas informações para o mundo do Pedro Lima. E nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre isso. Vamos falar sobre o que saiu nesse podcast. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Eu tentei traduzir aqui da melhor forma. Joguei num app aqui para poder traduzir para inglês. Aí tem alguns que saíram errados. Eu tentei corrigir, enfim. Mas a gente vai reagir junto aqui e vamos comentar se de fato o que se comentou nesse podcast, que é um podcast que ele é muito ouvido, né, só áudio, e ele é muito ouvido nesse momento de transferência, é um podcast europeu, né? Então, antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral que a gente tá trabalhando pra caramba, trazendo conteúdo toda hora, deu até uma freada na vista aqui. Então, dá essa moral pra gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quiser a tua fezinha, Bet VIP, parceiro oficial do canal do Luna, 600 pilas de bônus para você no teu primeiro depósito, para você fazer a tua fezinha. Você concorre também a um iPhone 15 no grupo do Telegram, você concorre a viagens para fora do Brasil, você concorre também a ingressos para show. Tá perdendo tempo? Link na descrição. Vai agora, faz a tua fezinha logo na Bet VIP, lembrando, só para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Use aquela grana que você ia usar para se divertir. Tem jogo do esporte hoje. A minha dica é: mete ambos marcam. Mete ambos marcam, que é certeza que vai sair um gol para cada time, tá? Vamos lá. Eu coloquei no meu Instagram, né, esse vídeo aqui pra gente analisar. Ó, agora eu botei o óculos, olha como o óculos fica. Ah, entender, né, irmão? Ah, entender. Mas vamos lá. Isso aqui é o meu Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá, @FelipeLunaSI é o meu Instagram, onde a gente troca uma ideia bacana, eu coloco alguns vídeos exclusivos lá também, e eu coloquei esse vídeo pra gente analisar. Vamos lá. Lima's impact been on Brazilian football in the short time that he's been playing at senior level? I've seen him described in some Brazilian reports as the heir to Cafu. Yeah, it could be because every right back that comes up is a Ó, primeiro ele mantém, né? Ele fez uma pergunta, né? O que é que tem se falado dele no Brasil, né? Porque o que a gente ouviu é que ele é o herdeiro de Cafu, e aí o jornalista ele vai explicar o que é que ele enxerga, né? E aí já fala que ele surge como um lateral direito, que surge como um avião, né? Ou seja, um cara que vem aparecendo como um foguete. an air Cafu, isn't it? But yeah, he's a very offensive player, attacking right back. He's an Uhum. old-fashioned Brazilian right back, right? So old-fashioned that he will probably become a right wing. Ó, eu já quero pausar aqui porque ele fala, né, que o Pedro Lima é um cara muito ofensivo, é um ponta muito ofensivo, e que ele fala até aqui, ó, provavelmente ele se tornará um ala direito na Europa. Eu também acho que isso que vai acontecer, tá? Porque o que que acontece? A responsabilidade, e tem que ter aqui no futebol brasileiro é assim, mas a responsabilidade de marcar acaba tirando um pouco do Pedro Lima, né, o seu talento de jogar de forma ofensiva. Tanto que eu vi até o Casimiro falando uma vez assim, ó, se ele jogasse de ponta direita, acho que ele renderia mais. Eu até acho no futebol brasileiro, tá? Inclusive, acho que se ele fosse um ponta direita, eu não sei se ele teria o sucesso que ele tem hoje, mas ele seria um jogador que faria mais gols, daria mais assistências. Mas a função dele de lateral direito acabou se destacando nesse jogador. Então ele fala que, inclusive, o Pedro Lima pode vir a ser um ala, né? Jogar como um cara mais ofensivo. Eu acho que é isso que vai acontecer na Europa, como aconteceu com o Marcelo, por exemplo. In Europe. Okay. He's the typical Brazilian right back who attacks very well
with a lot of volume, presence Sim. in attack, smart. He knows how to cut into the box when needed, but not a good defender. For example, last weekend, Sport lost to Fortaleza 4-1 in the semifinal of the Copa do Nordeste. Pois é, pronto. Isso aqui é uma coisa que o jornalista tá falando que é verdade, né? Mas ele defensivamente ele não joga bem. Isso é uma coisa que a gente já critica muito, né? Porque o jogador que ele é muito ofensivo, mas não tem a cobertura necessária. Essa aqui é a verdade. Porque a partir do momento que você tem um jogador como o Pedro Lima, e eu acho que isso é um ponto pro Sosso analisar. Nem sei se ele vai analisar tanto agora, afinal de contas o Pedro Lima já tá basicamente com o pé na Europa, né? Mas isso é um ponto que tem que se analisar, né? Porque quando você tem uma cobertura, você dá liberdade para esse jogador. No próprio Real Madrid acontecia muito isso, né? O Marcelo, ele tinha uma cobertura muito boa. Acho que na época a cobertura que ele tinha acabava sendo do próprio Luka Modric, né? Acabava sendo muito pô, me fugiu o nome daquele zagueiro, cara, que ele foi pro Manchester United. Ele saiu do Real e foi pro Manchester United. Ele, inclusive, comenta aqui depois, se você lembra. Mas era um cara que ele dava uma cobertura muito boa pro Marcelo, para que ele pudesse jogar, né? Então é uma coisa que o Pedro Lima não tem no Sport. E ele fala muito bem aqui, né? Que ele fala que os gols, que a maioria dos gols que o Sport levou foi do lado do Pedro Lima. Não necessariamente teve a culpa do Pedro Lima, né? Ele teve sua partícula de erro também, mas foram todos, a maioria foi lá, né? Which is the Northeast big regional tournament here in Brazil. It's a big rivalry, Sport and Fortaleza. Sport lost 4-1, and almost all of Fortaleza goals were scored on his side. You see, using the holes he left. So defensively, Pedro Lima still has a long way to go, but offensively, he's very good. He's very good crossing. He's very good getting into the attacking positions. What is Pedro Lima's Isso. impact? Aí ele volta a repetir o que a gente já viu no vídeo, né, cara? Mas assim, realmente são os pontos positivos do Pedro Lima, tanto que ele coloca no final, né, do comentário dele, mas realmente é um bom lateral, é um lateral muito bom, e que ele tem um longo caminho ainda a percorrer com relação à marcação. E a gente não sabe se ele vai correr esse caminho não, tá? Obviamente, ele vai evoluir nisso. O próprio exemplo no Sport é o o Lucas Lima, né? Que é um jogador que nunca foi de marcação, mas ele sabia fazer, ele aprendeu a fazer, tanto que hoje no Sport ele ajuda muito na marcação. Então é uma coisa que fatalmente o Pedro Lima ele vai aprender. Agora, eu não sei se ele vai percorrer esse caminho, porque talvez ele possa se transformar numa outra função na Europa, né? Ele pode se tornar um segundo volante, sabe? Eu vejo essas características no Pedro Lima de jogar como um segundo volante, criando mais jogadas, como um meia, né? Ele pode jogar também, como a gente já falou, como um ala, que é a tendência que aconteça, né? O próprio Joelton chegou como atacante, caiu para volante, entendeu? Então as coisas podem evoluir, podem mudar, né? Mas a verdade é que o Pedro Lima vem sendo muito comentado, inclusive em podcasts europeus, como você viu aqui, esse trechinho aí. Quer saber a tua opinião? Comenta aí o que você achou dos comentários, concorda, discorda, e é claro, qualquer atualização eu tô voltando e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus, até mais tarde. Tchau, tchau.